No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Boa tarde, estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9. Acompanhe você também pelo YouTube e pelo Spotify. Só digitar lá AJFMM Joelísio Fraga. Então você aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. O médico cirurgião oncológico desempenha um papel essencial no tratamento do câncer, sendo responsável por procedimentos cirúrgicos que visam diagnosticar, estadiar e tratar diferentes tipos de tumores. A abordagem do cirurgião oncológico é individualizada considerando o tipo de câncer, o estado geral do paciente e os objetivos do tratamento, sempre buscando o equilíbrio entre eficácia e qualidade de vida. Para falar sobre esse importante tema, eu tenho o prazer de receber o Dr. João Marcos Castro, médico cirurgião oncológico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que o pessoal já conhecesse, se apresentando. Quem é o Dr. João Marcos? Eu sou o João Marcos, né? Eu sou cirurgião oncológico, eu fiz minha formação no Hospital do Câncer de Barretos, né? O atual Hospital de Amor. E esse ano de 2024 eu vim para atuar aqui na cidade de Vitória da Conquista, né? E estou começando a carreira por aqui. Vim bater esse papo aí hoje. Legal. Sobre o tema. Eu conheço Barretos. E o que Barretos contribuiu para você ser o que você é hoje? Sem sombra de dúvidas, assim, Barretos é o grande centro oncológico da América Latina, né? É o maior centro de referência de oncologia não só para o Brasil, mas como para a América Latina, em termos de todos os tipos de tratamento para o câncer, em termos de pesquisa. Então é um centro de referência que também é um hospital-escola, né, que forma milhares de profissionais aí na área de oncologia, tanto na parte de cirurgia oncológica, como oncologia clínica, radioterapia, hematologia, todas as especialidades relacionadas com câncer. Então é um centro que segue à risca tudo que tem de mais moderno, tudo que tem de mais tecnológico e tudo que tem de melhor para o tratamento do câncer. Então, sem dúvida, a formação lá fez toda a diferença, né? Na minha vida. Eu acho que o que tem de lá que faz você ser o que é o paciente, o ser humano. Né? Com certeza, assim, o volume de pacientes de todo o país, né? Vai para lá, os casos mais desafiadores, é um local por ter maior quantidade de recurso para tratar as doenças tão complexas, então você acaba tendo esse contato, essa vivência com tratamentos que não são todos os lugares do Brasil que tem, né? Então aquilo ali é uma oportunidade para você aprender a área da oncologia e também uma oportunidade aí de crescer, de evoluir pessoalmente, profissionalmente. Então é uma grande escola, realmente. O pessoal ouve muito falar Barretos, mas eu só vou rapidinho aqui, dar umas estatísticas para você que está nos acompanhando, para você ver a grandiosidade do hospital. São atendidos cerca de 220 mil pacientes por ano. Consultas anuais, mais de 1,2 milhão de atendimentos médicos. Só diariamente são atendidos 6 mil atendimentos diários. É grande demais, né, doutor? Muito grande. Os procedimentos realizados, cerca de 4 milhões de procedimentos anuais, incluindo exames, tratamentos e cirurgias. Unidade móveis, 11 carretas que percorrem o Brasil oferecendo exames preventivos e diagnósticos. Quando eu estive lá, eu vi essa carreta, uma dessas carretas. Sim. Lá, né? Eu saio viajando tudo por esse Brasil todo aí, né? Cirurgias, mais de 14 mil cirurgias realizadas por ano. Funcionários, aproximadamente 5 mil colaboradores, incluindo médicos, enfermeiros e equipe administrativa. Voluntários, contam com mais de 200 voluntários ativos.
tem investimento anual aproximadamente de 450 milhões, sendo a maior parte proveniente de doação e parcerias. Fonte de recursos: 60% das despesas são custeadas por doações de pessoas e empresas, enquanto o restante vem do SUS e de outras fontes. Eu fiquei impressionado com o tamanho do hospital. É incrível. Né? Nossa, é muito grande. Doutor João, o que motivou você a escolher a cirurgia oncológica como especialização? Então, assim, eu sempre fui louco por cirurgia, né? Desde o início na faculdade, foi sempre, assim, o que eu mais me envolvi. Então, eu sempre gostei muito da área cirúrgica, sempre gostei muito de operar, né? E para você fazer cirurgia oncológica, primeiro você tem que fazer cirurgia geral, né? Sim. É um pré-requisito. Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, né? E quando eu comecei na cirurgia geral, eu comecei a gostar muito das cirurgias maiores, né? As cirurgias mais complexas. Eu sempre gostei muito de desafio, Sim. Sempre gostei dos casos mais difíceis e de se dedicar para fazer a diferença ali para o paciente. Mas eu costumo falar que a cirurgia oncológica e todas as especialidades relacionadas a câncer, elas nos escolhem, né? Não a gente escolhe ela. Quando eu comecei a ter contato com o paciente oncológico, principalmente ali no início, ali na cirurgia geral, eu já despertei essa vontade de fazer cirurgia oncológica, muito assim, pelo cuidado com o paciente, né? O paciente com câncer, ele é um paciente especial, sim, né? Sim. O paciente, ele sofre não só com o sofrimento físico, mas o sofrimento psicológico, né? O sofrimento espiritual. Então, você tem que ter um cuidado completo com o paciente. E muitas vezes você conhece o paciente ali, talvez no pior momento da vida dele. Então, você tem muito a aprender com todos os pacientes. E quando você ajuda a cuidar desses pacientes, aquilo quando você ajuda no processo de tratamento, de cura, isso é uma via de mão dupla, né? De alguma forma, nós somos curados também, nós também crescemos espiritualmente junto com o paciente. Então, isso começou a me preencher, começou a virar um propósito de vida mesmo, que me fez querer lidar com esses pacientes, pela importância que você traz na vida desses pacientes. O tratamento muitas vezes devolve a vida para o paciente, devolve a esperança e isso não tem nada mais gratificante para um profissional da área de saúde. Então, talvez foi isso que mais me motivou a fazer cirurgia oncológica. Eu fico muito feliz, viu? Porque por eu ser paciente oncológico, a gente se depara muito com aquele tipo de profissional por vocação e por profissão. E nós, pacientes oncológicos, precisamos muito daquele que tem vocação. Sim, né? Porque o paciente deposita muita esperança. Muito. Tipo assim, ele quer viver. Sim. E ele te dá a responsabilidade, Sim. Ele deposita muito no médico que atende. Com né? certeza. E assim, eu vejo assim que esse propósito de lidar com esses pacientes, isso é algo que faz você não desistir da área, porque é uma formação longa, uma formação difícil, uma formação desafiadora. Então, se você não tiver um motivo maior por trás disso, você desiste no meio do caminho, né? Você tem uma carga emocional muito forte. Então, sem dúvida, assim, por isso que eu digo que a cirurgia oncológica me escolheu, né? Não eu escolhi ela, porque é um chamado mesmo. Lá em Barretos, quem não tiver vocação, nem vai, com né? Com certeza. O hospital tem uma filosofia muito legal, né? Uma filosofia real, que eu pude ver de perto, que não é propaganda, né? O Hospital de Amor é realmente o Hospital de Amor. Lá realmente... você tem a filosofia do hospital e o hospital ele te catequiza em relação a isso. Então, você, além de sair bem formado tecnicamente, você tem uma formação ali de amor mesmo no tratamento com o paciente, né? Na forma como você lida com o doente, respeitando toda a autonomia do paciente, cuidando não só da doença, mas da pessoa por completo, né? Isso faz toda a diferença no tratamento do câncer. É interessante que você acaba sendo um braço do Hospital de Amor aqui em Conquista, né? Sim. Né? Sim. Acho que é interessante isso. Inclusive, isso é uma das filosofias do hospital. O hospital de Barretos, eles têm várias unidades no Brasil. Sim. Inclusive, tem uma unidade em Jales, que é em São Paulo. Tem uma unidade em Palmas, tem uma unidade em Sergipe, agora em Lagarto. Tem unidade em Porto Velho. Tem unidade no Acre. E sempre assim, a maioria dos profissionais que estão nessas unidades são profissionais formados lá.
Então eles cultuam isso de levar os profissionais levarem a filosofia do hospital para onde eles vão, né? E isso é uma coisa que tem muito valor na oncologia. É necessário, né? Você ter o paciente ter um tratamento com dignidade, né? Com respeito, com amor. E ainda né? mais uma doença tão cruel. difícil, tão cruel. Tão cruel, né? Pois é. Como é a rotina de um cirurgião oncológico? Existe uma parte da rotina que você acha mais desafiadora? A rotina do cirurgião oncológico é muito ampla, né? Ela vai desde o primeiro contato com o paciente ali no consultório, desde a parte de prevenção, desde a parte de investigação da doença, diagnóstico, até a parte de estadiamento, a parte de você planejar o tratamento, planejar a cirurgia, o cuidado pré-operatório, o preparo do paciente para operar, o cuidado pós-operatório, a recuperação do doente, o tratamento das complicações, que a gente sabe que muitas vezes essas cirurgias oncológicas podem ter complicações, né, internamentos prolongados e tudo. Então, o cirurgião oncológico ele acompanha o paciente praticamente em todas as fases do tratamento oncológico. Então, é uma rotina muito ampla, desde consultório, a centro cirúrgico, a enfermaria, né? Então a gente tem esse contato amplo aí em todas as fases do tratamento. Mas sem dúvida, assim, a parte que eu acho mais desafiadora são as cirurgias de alta complexidade, principalmente a recuperação pós-operatória, né? Que nem sempre é fácil e cirurgias de alta complexidade sempre levam riscos de complicações, que são complicações muito temidas para o cirurgião, para o paciente. Então, assim, o cirurgião oncológico, ele não consegue garantir para o paciente que ele não vai ter complicação, mas ele pode garantir que se o paciente tiver complicação, ele vai estar lá do lado, de mão dada, para enfrentar junto a complicação com o paciente e estar do lado do paciente até o final, né, independente do que aconteça. Então, para mim, o maior desafio é esse, você estar do lado do paciente, principalmente quando vem a complicação, né, você ganhar a confiança do paciente ali e dar todo o suporte ali. Para mim, essa é a parte mais desafiadora do tratamento. Sim, a família também, né? E com a família, né? Comunicação é muito difícil, né? Nesses casos. Você tem que ser bom de comunicação, é um desafio. Se você se comunicar com o paciente oncológico, com a família, né? Porque esse paciente ele precisa confiar em você, precisa confiar no tratamento. E você sempre tem que falar a verdade, sempre, né? De uma forma mais sincero, leve, né? Tanto para o paciente como para a família, né? E não é fácil não, né? Não é fácil. E assim, cada paciente é um ser único, tem uma história de vida única, e cada um reage de uma forma peculiar à aceitação da doença, à notícia, à forma de encarar o tratamento. Então você tem que saber se comunicar de forma individualizada, personalizada com cada paciente, de acordo com a forma que ele vai entender aquilo dali, né? Você tem que ser sincero com ele, tem que falar a verdade, mas você tem que passar de uma forma leve, que ele acredite em você, que ele tenha confiança em você e que ele acredite no tratamento, né? Então, cada comunicação com cada paciente, cada família é diferente, né? Então, a comunicação é uma coisa fundamental e é um desafio pra gente. Você acaba sendo psicólogo também, né? Também, com certeza. Né? Com certeza. Porque acho que eu sempre falo que a cabeça mata e a cabeça cura, né? E você tem que cuidar da cabeça também do paciente. Sim. Eu sempre falo que quando a gente acolhe os pacientes com mieloma, né? Que é o câncer no qual eu sou portador, primeiro a gente vai cuidar da cabeça para depois cuidar ver como é que está o estado do mieloma. Assim, existe um desafio muito grande. Muitas vezes, assim, paciente oncológico, eles chegam num quadro de ansiedade muito grande. E a gente aprende na oncologia que você não pode pular etapa. Porque quando você pula etapa no tratamento do câncer, você erra. E às vezes o paciente chega desesperado, já quer começar o tratamento amanhã, quer operar logo, e não é bem assim. Às vezes tem as etapas, você começou tendo o diagnóstico, você precisa fazer estadiamento. O que é estadiamento? É você fazer exame do corpo inteiro para saber se você tem uma doença localizada ou se você tem doença à distância, se você tem alguma metástase. Isso muda o tratamento, né? Então, às vezes o paciente chega na ansiedade, não tem nem os exames de estadiamento, já quer operar amanhã, e não é assim, entendeu? Se você faz uma cirurgia num paciente que tem um estadiamento, que talvez o melhor momento para ele não seja começar com cirurgia, você está errando no tratamento, isso impacta na história da doença.
Então o paciente, muitas vezes você lida com um paciente ansioso que quer tratar logo como se aquilo fosse uma urgência, mas a gente tem que tomar cuidado com essa ansiedade. A gente às vezes tem que dar um passo atrás, fazer os exames, planejar. Cirurgia é uma coisa que precisa de preparo, você precisa preparar, o paciente tem que estar bem nutricionalmente, ele tem que estar preparado para enfrentar o tratamento. Então, se você pula etapa, se você coloca, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois, né, muitas vezes é pior. Então, isso é que às vezes a gente tem dificuldade do paciente fazer com que o paciente entenda isso, né? De que por mais que o tratamento ele precisa ser rápido, né? Ele não é uma urgência de que se não tratar hoje ou amanhã vai perder a chance. É porque né? talvez o paciente pense, vou morrer. Exatamente. Né? Vamos fazer logo para eu não morrer. Exatamente. E não é assim, né? E não é assim. Existe o estigma, né? O preconceito de que um câncer é uma sentença de morte. A gente sempre fala que a gente tem que desmistificar isso aí. Desmistificar, porque assim, muitas vezes tem tipos de câncer que eles são lentos, às vezes já estão há anos ali, ele demorou para ser diagnosticado e não vai ser 1 mês, 2 meses que vai mudar o desfecho, né? Verdade. Então assim, se é operado aqui há 2 meses, o paciente numa condição melhor para ele se recuperar melhor da cirurgia, você está ganhando tempo e não perdendo. Então, os pacientes às vezes é difícil de entender isso, entendeu? Então, por isso você tem que ter uma comunicação bem ampla com ele, né? Quais são os maiores desafios emocionais e técnicos no tratamento de pacientes com câncer? Então assim, emocional com certeza essa parte da comunicação que eu acredito, né? A forma da aceitação, é justamente você desmistificar para o paciente que ele não está com uma sentença de morte, que o câncer ele tem tratamento, ele tem o tratamento, ele vem evoluindo muito, você tem como combinar várias modalidades de tratamento, né? Cirurgia, radioterapia, químio, seja um tratamento para cura, seja um tratamento para controle de doença e qualidade de vida. Então assim, essa parte de comunicar com o paciente para ele aceitar, se ele puder fazer o tratamento, de ele aceitar tratar, isso daí envolve tanto o aspecto emocional quanto o aspecto técnico, né? Então esse primeiro contato assim já é desafiador pra gente. Mas do ponto de vista técnico mesmo, assim, falando de cirurgia oncológica, talvez assim seja você descobrir uma doença muito avançada. Quanto mais avançado é a doença, mais difícil é o tratamento e piores são os resultados. Então essa é a dificuldade que a gente tem. Às vezes a gente lida com um perfil de população mais pobre ou que não tem tanto acesso à saúde e já descobre o tumor muitas vezes de uma forma avançada, né? E que torna-se mais desafiador o tratamento, com maior chance de complicação, com cirurgias maiores, cirurgias mais mutiladoras. Então esse é um grande desafio que a gente tem como cirurgião, né? De lidar com casos que o diagnóstico foi tardio, né? Por algum motivo. Você veio de um grande centro. Como é que você se vira aqui? Lá, assim, como é que você tem limitações? Como é que tem, com certeza. Como é que você se vira, então, para atender esse paciente aqui? Com certeza a diferença é muito grande. Imagino. Né? É muito grande. Principalmente porque o câncer, quanto mais você puder tratar num serviço que só trata câncer, melhor. Né? E às vezes a gente ainda tem um pouco essa dificuldade aqui. Né? Às vezes a gente vê serviços que tratam câncer que são hospitais gerais que também tratam outras doenças que não tem nada a ver, né? Você não tem um serviço aqui focado aqui só trata câncer, entendeu? Sim, Então a gente faz a diferença você estar num grande centro que só trata aquilo, né? E a equipe multiprofissional que você tem, o acesso a oncologista clínico, a radioterapeuta, a várias outras especialidades que lida com câncer. Então quando você vem para outra realidade como aqui, você sente, né? Você sente realmente a diferença e você vai, muitas vezes, tentando dar o seu melhor, né? Com o que tem, né? Com o que tem. E, assim, o fato de você conhecer o mundo ideal, conhecer o melhor, isso te ajuda a filtrar melhor no cuidado aqui, com você tentar fazer o que está dentro da sua limitação, da sua capacidade, né? E tanto sua quanto dos serviços que a gente está atuando, né? Você vê uma diferença, né, doutor? É muito grande. Né? A realidade, como eu te falei, nós temos a associação em Lins, que
fica bem no meio ali das principais cidades, que ali é referência no tratamento do câncer, né? Sim. Então ele fica ali no meio de Jaú, Barretos, Bauru, São José do Rio Preto, Marília. Então ali, nossa, ali é primeiro mundo. Parece, né? Outro país. Parece, né? Parece outro país. E outra coisa, a visão da população em si, né? Ela tem uma visão assim, de carinho, de respeito pelo Sim. paciente que vem, pode vir de onde for, que vai para aquela região, eles são bem recebidos ali, não é? A cultura é completamente diferente. Completamente, assim. Mas eu acredito que as coisas vêm melhorando. Se você for ver... Já foi pior, né? Já foi pior. E assim, se você for ver a política dos UNACONs, né? Que são... os serviços que tratam o câncer do SUS, elas são relativamente recentes, é de 2013 para cá. Então, assim, você imagina como era 15 anos atrás, era muito pior, né? E aos poucos você vai melhorando. Eu vejo aqui em Vitória da Conquista, daqui a alguns anos, passando a ter um hospital só para tratar câncer, um serviço oncológico separado. Eu vejo as coisas evoluindo e melhorando, tá? Então a gente tem que pensar também lá na frente e que a gente está aqui para contribuir para que isso aconteça, você tá que melhore, né? Exatamente, assim, você conhecer uma realidade de primeiro mundo, isso faz com que você consiga fazer a diferença aqui para que as coisas evoluam e melhorem. Eu sempre falo que a gente não precisa depender só do governo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Né? Conquista hoje, comparando a 20 anos, 15 anos, deu uma melhorada, né? Hoje nós estamos com 1.672 médicos registrados no Brasil, na Bahia. A gente só perde, nós temos 60 médicos a menos do que Feira de Santana. Pois é. Então tem muitos médicos aqui. Tem, assim, a tendência é que evolua, né? E que melhore. Pois é. Como você se prepara mentalmente para cirurgias complexas e essa delicadas? Pergunta é muito boa mesmo. Eu fico imaginando, porque você tem que cuidar de você para cuidar dos outros, né? Eu faço um exercício já há algum tempo que eu acredito ser um exercício muito poderoso. Toda vez que eu vou fazer uma cirurgia no dia seguinte, na noite anterior, eu gosto de, antes de dormir ali, eu faço uma espécie ali de meditação, eu fecho os olhos ali, entro no estado ali de relaxamento e eu começo a imaginar na minha mente a cirurgia do dia seguinte. Nos mínimos detalhes, desde eu chegando no hospital, eu me paramentando, eu começando o passo a passo ali da cirurgia, desde do passo inicial. E na minha mente ali, na noite anterior, eu enxergo tudo dando certo, né? Eu imagino os mínimos detalhes. Como a gente geralmente conhece o caso antes, eu já dei uma olhada nos exames de imagem, eu já sei mais ou menos o que esperar da cirurgia. Então eu fico imaginando até ali aquela fase mais difícil da cirurgia, o que pode sair de inesperado, o que eu faço para contornar aquilo ali. E eu construo tudo isso na minha mente, né? Na minha imaginação. Eu faço isso sempre antes de todas as cirurgias eletivas que eu faço para câncer. Então, de alguma forma, no dia seguinte, quando eu vou para operar o paciente, parece que minha mente já viveu aquilo ali, sabe? Eu acredito... Você vai mais leve, né? Sim, dá mais confiança, sabe? É como se minha mente ela já tivesse habituada. Eu acredito muito que a nossa mente, muitas vezes, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você imagina uma coisa dando certo, e assim, é incrível... porque parece que na hora da cirurgia a sua mente ela busca o recurso necessário para que aconteça exatamente como você imaginou. E é incrível como vai bem, como na maioria das vezes as coisas acontecem como você imagina. Como você pensou, né? Como você preparou. E esse é um exercício que eu faço e que na verdade eu aprendi com Ayrton Senna. Foi? Eu assisti um documentário uma vez, eu vi Ayrton Senna falando isso, que antes das corridas dele, à noite, antes de dormir, ele imaginava cada detalhe, cada curva, cada parte da pista, do carro e tudo. Ele imaginava ele vencendo a corrida e eu comecei a fazer isso para cirurgias. Eu acredito que isso é um preparo mental poderoso, sabe? É uma coisa que eu tenho aplicado. E aquela imagem dele é forte, né? Parece que ele estava imaginando a morte, não foi? Sim. Né? Sim. Ele estava, nossa, aquela imagem foi muito forte. Então esse é meu principal preparo mental. Que bom, viu, doutor? Sabe? Isso eu acho que... Isso faz bem para você, né? Faz, com certeza. E eu acredito muito no poder da mente. Sim. Muito. Eu acredito que antes de uma coisa acontecer na vida real, ela vai acontecer na nossa mente. Então, se você imagina uma coisa dando certo antes, isso te ajuda na prática. A gente já tinha falado isso. Como é que como a relação com os pacientes e suas famílias impacta no dia a dia?
Isso aí, assim, impacta realmente. Assim, como eu falei, a carga emocional, ela é muito pesada, né? E a gente é ser humano também, então a gente sente, né? Não tem como você não se importar, a gente acaba criando empatia com o paciente. Então Você absorve? Então, assim, a gente não deixa de absorver, né? Tem dias que a gente chega em casa chateado, fica abalado com o caso. Eu já passei, eu já tive do lado de lá com minha família, já tive câncer na minha família que me abalou muito. Então, assim, eu sei que o paciente, a família está passando, que eu já passei também. E a gente acaba, a gente se compadece, tudo acaba absorvendo. Ao longo do tempo eu venho trabalhando isso na minha mente, né? De não tentar absorver tanto do ponto de vista de que, assim, eu acredito que a gente deve ter empatia, mas a gente não pode sofrer por empatia. Sim. Porque o paciente que está sofrendo naquela doença, é ele que está passando por aquilo, né? E a gente não deve absorver e sofrer quando não é a nossa vez. Certo. Porque eu acredito que todo mundo vai passar por isso em algum momento. Então, eu aprendi isso eu já tive uma palestra uma vez de cuidados paliativos lá em Barretos que me marcou muito essa parte que uma professora falou isso. Ela falou assim, a hora sua de sofrer vai chegar, né? Então, você sofra quando for a sua vez. Pelo paciente você tem que se compadecer, você tem que ter empatia, mas não sofrer por empatia. Então você tem que se compadecer, ter empatia, mas você não pode sofrer o sofrimento do paciente. O sofrimento é dele. A história é dele, né? A história é dele, exatamente. Então saber diferenciar isso é muito difícil. Isso não é fácil. Então eu ainda não me acostumei, mas eu tento trabalhar na minha mente todos os dias, porque a gente vai vivendo sempre o contato com isso, né? Então a gente precisa disso para ter a saúde mental necessária para cuidar do paciente. E o nosso trabalho é sempre procurar um diagnóstico cedo, para que a gente evite de sofrer. Todo mundo sofre. Exatamente. Porque quando você se depara com um diagnóstico tardio, a proximidade com a morte Sim, é real, sempre né? mais difícil. Né? Então, isso que a gente tenta fazer, né? Principalmente com os pacientes de mieloma. Fique atento aos sintomas do corpo, né? Investigue melhor e tal, para que a gente não sofra todo mundo. Sim. Quanto mais cedo você descobre a doença, é melhor para todo mundo. Né? Isso, nossa, e é difícil, viu? Você fazer, é cultural. Né? E assim, muitas vezes a doença é silenciosa. Pois é. Às vezes você tá levando sua vida normal ali, preocupado com milhares de outras coisas, você não tá sentindo nada, você acha que tá tudo bem. No meu caso foi assim. Exatamente. Eu não fumo, não bebo, e de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, assim, também eu não culpo o paciente nunca por isso, sabe? Porque às vezes a doença, por isso que é a importância dos exames de rastreamento, do você se cuidar, né? Para você pelo menos tentar evitar o diagnóstico tardio nos principais cânceres, né? Os cânceres mais comuns, né? Você faz? Como assim? Você se cuida? Em relação a mim? Sim. Sim, a gente... Tem que ser, né? A gente tenta, né? A gente tenta, sim. Quais os avanços recentes na cirurgia oncológica você acredita que tem maior impacto na vida dos pacientes? Com certeza é a cirurgia minimamente invasiva. Né? Eu venho de um polo pioneiro em cirurgia minimamente invasiva, que é Barretos. Sim. Né? Barretos foi um dos primeiros lugares no Brasil que começou a desenvolver a cirurgia videolaparoscópica avançada, de alta complexidade para tratamento de câncer, e a cirurgia robótica. Barretos ele tem cirurgia robótica desde 2014, de graça para os pacientes do SUS, né? Então, eu tive o contato de perto, vi os benefícios que traz para o paciente. Você tem uma recuperação pós-operatória melhor, você tem menos dor, o paciente recupera mais rápido, tem incisões menores. Então, os ganhos para o paciente, ele é muito importante, né? Você consegue recuperar o paciente mais rápido, muitas vezes para ele ir para a quimioterapia que tem que fazer depois da cirurgia. Então, o que você consegue fazer para que o paciente se recupere mais rápido, você está trazendo muito benefício no tratamento oncológico dele. Então, a cirurgia minimamente invasiva, eu acredito que seja uma das coisas mais disruptivas aí para a cirurgia oncológica. Tomara que já chegue para o resto do país, né? Devagarzinho está chegando. Falando sobre isso, né, como a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial está mudando o cenário da cirurgia oncológica? Então, assim,
A inteligência artificial, a princípio, é algo muito novo, né? Muito recente. Isso. Eu ainda não tive a oportunidade de ver assim, impacto e uso dela na cirurgia oncológica. Mas a cirurgia robótica eu tive muito contato. E assim, a cirurgia robótica, ela é incrível. É incrível, assim, você opera numa ergonomia muito melhor, porque você opera sentado, né? Num console. E você tem 4 braços robóticos, né? Que você... faz o acesso na abdominal ali, se for uma cirurgia abdominal ou torácica, e você insere os braços robóticos, né, com as pinças. Sim. E você opera sentado aqui do console, né? E o que acontece? A cirurgia robótica, ela tem um diferencial que ela te dá uma visão 3D. Então, basicamente, no console você fica imerso, é como se a sensação que dá é como se você entrasse dentro do corpo da pessoa. Né? Como se você estivesse imerso ali dentro. E os movimentos que você faz nas pinças são movimentos de cirurgia aberta. Diferente na videolaparoscopia, que você tem que desenvolver outro movimento. Na cirurgia robótica, não. Então, isso facilitou muito cirurgias de alta complexidade, minimamente invasivo. Principalmente em cirurgias de acessos difíceis. Né, porque você consegue fazer suturas muito melhor no robô. Você tem uma facilidade muito grande. E você tem o 4º braço robótico que te dá um campo melhor. Então, assim, cirurgias mais complexas, paciente muito obeso, né, que já é difícil o acesso, é difícil operar. Cirurgias específicas em locais mais escondidos dentro do organismo, como cirurgias pélvicas profundas, sim, cirurgias torácicas. A cirurgia robótica é realmente assim, ela é muito segura para o paciente, ela tem os mesmos resultados oncológicos, você consegue reproduzir a mesma cirurgia aberta que você faria de uma forma minimamente invasiva. Então, assim, é algo disruptivo. Eu acredito que cada vez mais, assim, numa visão de longo prazo, aí 10, 20 anos, vai ser cada vez mais comum as pessoas que tiverem oportunidade de serem submetidas a tratamento por cirurgia robótica, elas vão preferir. Vai ter qualidade, né? E é muito seguro para o paciente, né? Você é muito seguro para o cirurgião e para o paciente. Você consegue executar uma cirurgia muito mais bem feita, com mais segurança. Te dá uma segurança, né? É muito bom. Em que situação a cirurgia é a melhor opção de tratamento em comparação com a quimioterapia ou radioterapia? Então, assim, pra gente entender isso daí, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de tratamento local e tratamento sistêmico. Sim. Né? O tratamento local você trata o local onde está o tumor, né? E o tratamento sistêmico, você trata o corpo inteiro. Então, a cirurgia e a radioterapia, elas são ótimos tratamentos locais, mas elas não tratam o corpo inteiro, elas não tratam sistemicamente o paciente. Então, para os casos mais iniciais, em que eu tenho uma doença localizada, em que eu tenho um tumor que está ali só num órgão, e eu posso operar, a cirurgia ela é muito boa para esses casos, porque ela dá um bom controle local. Você retira a lesão com os órgãos ali, com a margem, né, com a drenagem linfática, você faz o controle local. Então, os casos mais iniciais que dá para você operar, principalmente os tumores sólidos, normalmente você faz cirurgia nesses casos. Às vezes você começa por cirurgia, ou às vezes você pode começar fazendo uma radioterapia antes, ou uma quimio antes e depois opera, né? Mas o raciocínio é cirurgia e radioterapia, tratamento local. Quando você tem um caso mais avançado, um caso metastático, em que o paciente já tem uma doença, vamos supor, tem uma doença local ali, mas também tem uma doença no fígado, tem uma doença no pulmão, daí o paciente se beneficia mais do tratamento sistêmico. Sim. Então esse paciente ele precisa de um remédio que pegue o corpo inteiro. Então já entra a importância do oncologista clínico na parte das quimioterapias, das terapias-alvo, das imunoterapias. Então basicamente esse é o raciocínio que a gente usa. Por isso que o estadiamento é tão importante para a gente definir o tratamento. O estadiamento nada mais é se fazer exames do corpo inteiro para você saber se esse paciente tem uma doença local ou se é localmente avançada. Você vai ver se dá para ressecar, se dá para operar ou não, ou se ele tem uma doença disseminada em que muitas vezes ele precisa de um tratamento sistêmico. É basicamente esse o raciocínio. Entendi. Como é feita a escolha entre uma cirurgia minimamente invasiva
e uma cirurgia aberta mais tradicional? Isso depende muito de cada caso, de cada doença, assim, de cada câncer. E também dos recursos disponíveis, né? Se você tem equipe treinada, se você tem recurso, se você tem material para fazer uma cirurgia minimamente invasiva. O raciocínio principal é que quanto maior a extensão da doença, maior for a cirurgia para ressecção, às vezes uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia mais mutiladora, com ressecção multivisceral, retirada de vários órgãos. Muitas vezes essas cirurgias é melhor você optar por uma cirurgia tradicional, aberta, né? Mas hoje a gente consegue fazer quase tudo minimamente invasivo, né? Mas é claro, casos de tumores muito grandes, muito avançados, em que você vai ter que abrir um corte para tirar a lesão de todas as formas, né? Então muitas vezes a gente opta ainda pela cirurgia convencional aberta. E é claro, tem casos de doenças que tem comportamentos de disseminação, por exemplo, em toda a cavidade abdominal, disseminação peritoneal. Tem doença em vários locais do abdômen que ainda assim dá para operar e ressecar. Então esses casos é preferido também às vezes cirurgia aberta, porque você vai operar vários locais do abdômen. Então, às vezes, torna-se assim o ato melhor do que Entendi. Minimamente invasivo. Mas isso aí a gente individualiza cada caso. Certo, cada caso é um caso, né? Com certeza. Você poderia compartilhar um caso marcante, você pode, né? Fica a seu critério você manter o anonimato, que demonstra a importância da cirurgia no tratamento oncológico? Com certeza. Eu já tive um caso que me impactou bastante, que foi um caso de câncer de ovário, né? Que o paciente já descobriu o câncer com disseminação em toda a cavidade abdominal, né? A disseminação peritoneal, que a gente chama, em todos os quadrantes do abdômen. E essa paciente passou por outros locais, assim, outros serviços menores, né, de oncologia, e que deram como doença irressecável. Alguns deram ela como paliativo, falaram que não tiveram mais jeito, e ela resolveu procurar uma segunda opinião, um grande centro, foi para Barretos, e lá a gente viu que a doença dela, na verdade, tinha ainda uma chance curativa, né? E essa paciente, a gente optou começar com quimioterapia, ela teve uma resposta fantástica, a doença reduziu bastante, e depois a gente conseguiu operar ela e remover 100% da doença abdominal dela. Cirurgia longa, de 14 horas de cirurgia, né? Então a gente fez o que a gente chama de citorredução completa, que é o melhor tratamento para o câncer de ovário espalhado pelo peritônio. A gente conseguiu ressecar todos os implantes, todas as lesões, né? Essa paciente, ela depois voltou para químio, né? E ela fez um tratamento ideal com proposta de cura, mesmo numa doença tão avançada e disseminada, porque a cirurgia ela é fundamental nos cânceres de ovário, né? Então, nesses casos combinado, né, com quimioterapia, né? Então você vê que as estratégias são muito importantes, mas a cirurgia ela é fundamental para o controle e para a cura da doença. Então, esses cânceres de ovário sempre me marca bastante, porque às vezes é um caso dramático que você acha que não dá, mas a resposta à quimio é tão boa que você faz uma quimio, depois que você vai operar, a cirurgia já consegue remover tudo. Que bom. Vamos fugir um pouquinho do tema aqui. Que mandou um abraço para você foi Dalva, lá de Riacho Santana. Sim, né, mãe de legal. Bruno, né? Vou mandar até um recado, viu, Dalva? Que se eu depender das cocadas lá de Riacho, essas cocadas lá é maravilhosas. Eu tava me devendo as cocadas e até agora nada. Bruno Abreu eu conheço demais, meu amigo, cantor. Um beijão, meu amor, viu? Fica com Deus, Deus abençoe vocês aí. Existem hábitos ou medidas preventivas que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver o câncer, doutor? Com certeza. Principalmente não fumar, né? O cigarro não é novidade para ninguém, mas é um grande vilão aí para causar vários tipos de câncer pelo corpo, não só pulmão, mas vários outros órgãos, toda essa parte de boca, laringe, faringe, esôfago, bexiga, câncer de bexiga, muito relacionado ao cigarro. Então, a principal coisa é, se você fuma, parar de fumar, porque na hora que a conta chega, sai muito caro. E também se manter, a obesidade é uma coisa também que é muito frequente associada a alguns tipos de câncer. Então, manter hábitos de vida saudável, atividade física, uma alimentação regular, tudo isso daí é muito importante, né? A gente tem hoje algumas vacinas, né? Por exemplo, a vacina contra o HPV, Sim. que ela assim, vai extinguir, com fé em Deus, o câncer de colo de útero, né? Então, se você
tá na idade, tome a vacina, vacine seus filhos, porque é uma coisa fundamental para a gente evitar um câncer que traz muito sofrimento, um câncer muito difícil de tratar, né, como de colo de útero. Então, basicamente isso, tem várias medidas, e os próprios exames de rastreamento, né, para os principais cânceres, né, como câncer de mama, mamografia, câncer de colo retal, como a colonoscopia, né, o câncer de próstata, o toque retal, né. Então, esses principais cânceres aí que tem exames de rastreamento, se você está na idade, é interessante você fazer o rastreamento para você ter um diagnóstico precoce. Cuidar, exatamente. Né? Quais são os sinais e sintomas mais comuns que não devem ser ignorados? Olha, perda de peso, ficar sempre atento, perda involuntária de peso, perda de apetite, né? Mudança do hábito intestinal. Então, se você sempre teve um hábito intestinal regular e de repente você começa a ficar constipado ou começa a ter diarreia, isso é um sinal de alarme. Sangramento nas fezes, anemia, né? Pessoa que fraqueza, inapetência, tudo isso tem que ligar um alerta de que tem que ser investigado, né? São coisas que não pode se ignorar. Os sintomas do mieloma mesmo são sintomas tão simples, né, que são confundidos com doenças comuns. Sim. E quando o paciente vem descobrir, já é tarde. Por isso a dificuldade no diagnóstico, né? Pois é. Então, por isso que tem que, né, se investigar muito mais profundo, e né? levar a sério. Pois é. Como é que você vê a importância do diagnóstico precoce, falando sobre isso, e quais os exames são recomendados de rotina? O diagnóstico precoce, ele é fundamental, assim, para a cura do câncer, né? Quanto mais precoce for, maior a chance de cura e maior a chance de a pessoa... Um tratamento de qualidade, né? Fazer um tratamento correto, às vezes um tratamento menos agressivo, né? E assim, é para isso que existe. Assim, não são todos os cânceres que têm exames de rastreamento. Sim. Mas alguns dos mais comuns têm. Então, isso é fundamental. Por exemplo, o câncer de mama tem a mamografia, né, que é feita a cada 2 anos e que é fundamental, porque com a mamografia você rastreia. Isso é uma forma de prevenção secundária. Você pode diagnosticar a lesão ali, às vezes antes de virar câncer, você já consegue tratar, né? A importância da colonoscopia para o câncer de intestino grosso e de reto. A maioria desses cânceres nascem de um pólipo e eles levam anos para virar um tumor, e o pólipo ele não dá sintoma nenhum. E às vezes você descobre o pólipo pela própria colonoscopia, você tira, você evita daquilo ali virar um câncer anos depois, né? Então é uma forma de você livrar do sofrimento de cirurgia, de quimioterapia, muitas vezes só prevenindo, né? Então é muito importante. Próprio câncer de próstata com toque retal, né? O câncer de colo de útero com os exames de Papa Nicolau preventivo, que também você pode descobrir a doença extremamente no início. O mieloma, o eletroforese de proteínas, baratinho, simples. Pois é. Né? E detecta lá o mieloma. Então, assim, é fundamental você ter esse conhecimento, né, de que existe e se cuidar, né? Porque quando você descobre algo ali no início, é muito tranquilo, né? O paciente trata e fica super bem, leva a vida normal e aquilo ali não traz grandes problemas na vida dela. Para você que está acompanhando aí, por favor, né? Vai lá, cuida de você precocemente, evita de dar muito trabalho pro doutor, né? Exatamente, Como é que campanha, doutor, de conscientização sobre o câncer tem ajudado na detecção precoce e tratamento? Ajuda muito, né? Assim, essas campanhas que a gente sempre vê, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Tá vindo agora o Dezembro Laranja. Isso. Que é o de câncer de pele. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Essas campanhas, elas são muito importantes, porque muitas vezes os pacientes mais leigos, eles não têm informação, né? Eles não sabem, como eu te disse, a vida de todo mundo é corrida, você tá se envolvendo ali com várias coisas, você tá com um monte de outro problema, às vezes você nem sabe que existe essa doença, né? Você nem sabe que essa doença ela é silenciosa e você pode estar com ela no início e não tá sentindo nada. Então, a informação ela é fundamental. Às vezes a campanha ela desperta no olhar da pessoa ali, ela fala assim, eu já tô na idade de fazer uma colonoscopia, eu já passei dos 45 anos,
né? Então, talvez eu vou fazer porque eu quero evitar talvez um problema. E às vezes ela nem sabe que é com 45 anos que ela tem que começar a fazer. Então, você tem uma campanha que te leva essa informação, que te desperta, isso aí é o despertar inicial, né? Para você buscar, se cuidar. Então, eu acho que essas campanhas, elas são importantíssimas, são fundamentais e cada vez vai aparecer mais meses com outras cores. Já está quase todo mês, né? Já tem o Julho Verde, já tem do câncer de cabeça e pescoço, O do mieloma é Março Borgonha. É o Março Borgonha, que é o vermelho, né? E isso tem que ter, realmente. Infelizmente, tá todos os meses cores diferentes, Sim. campanhas diferentes, né? Sim. Como é que você lida com casos em que há possibilidade de cura e qual é o papel do cirurgião nesses momentos? Nos casos de impossibilidade de cura, né? Isso. Impossibilidade de cura, desculpe. Com certeza é a parte mais difícil para o cirurgião oncológico, né? Nós, cirurgiões, nós lidamos muito com o tratamento do câncer ali, mais naquela fase inicial, que dá para operar, aquele caso ali que você consegue muitas vezes tratar com cirurgia. Então, quando você descobre um câncer ali, você diagnostica um câncer, que você fala ao paciente que o tratamento não é cirurgia, que não dá para operar, ou que a doença é muito avançada, muitas vezes é frustrante para a gente, né? Então, assim, o cirurgião, por natureza, ele é um profissional que ele gosta de resolver o problema, né? Ele gosta da objetividade, gosta de... Então, muitas vezes, quando você tem uma doença que ela tem tratamento, ela tem controle, mas que a cirurgia não é o mais importante para ela, isso pra gente é um pouco frustrante, né? Apesar de que tem vários outros profissionais que vai também cuidar desse paciente, né? Tem a importância do oncologista clínico, da quimioterapia, da rádio, mas não é fácil dar essa notícia para a família, né? Pra gente é bem frustrante. Mas a gente tem que lembrar que o cirurgião oncológico tem uma importância muito grande também nos casos de cirurgias paliativas. Sim. Né? Para dar uma qualidade de vida para um paciente, para você diminuir o sofrimento. Então a gente lida também com casos de doenças incuráveis em que a gente tem que fazer intervenções. Seja muitas vezes fazer uma cirurgia para colocar uma sonda para alimentar um paciente que não está conseguindo se alimentar, né? Seja um caso de um paciente que está com obstrução intestinal e muitas vezes você opera e faz uma bolsinha, coloca uma colostomia, aquilo ali devolve o apetite, o paciente consegue voltar a comer, recupera para ele fazer o tratamento com a químio. Então a gente tem uma estatística que mais de 90% dos pacientes com câncer, em algum momento do tratamento, eles vão precisar de uma cirurgia. Seja ela uma cirurgia para diagnóstico, uma cirurgia para estadiamento, uma cirurgia para tratar de fato a doença localizada ou uma cirurgia paliativa. Então, apesar da gente ficar um pouco frustrado com essas doenças mais avançadas, porque a gente acaba não tendo tanto um papel tão importante assim no controle da doença, mas a gente tem essa possibilidade também de aliviar o sofrimento, de dar um tratamento ali, um procedimento que você vai melhorar o sofrimento e a qualidade de vida do paciente. Então, acho que o único câncer também, um dos poucos que você não pode tratar como cirurgia é o hematológico, né? Né, exatamente. Assim, é por isso que a gente fala, quando a gente fala em cirurgia oncológica, a gente fala em tratamento de tumores sólidos. Sim. Os tumores hematológicos, né? Que são os linfomas, os mielomas múltiplos, as leucemias. Esses cânceres não são tumores sólidos, né? São hematológicos. Então aí é outro mundo da oncologia. É outra história, né? outra completamente. Você estava falando aí que é complexo, né? Muito complexo, muito, né? É outro mundo. Né? Realmente. A gente que está passando sabe, viu? Com certeza. Né? Mas passa. Com certeza. Mas passa. Sim. O que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre a luta contra o câncer e o papel da cirurgia nesse processo? Então, assim, eu gosto sempre de tentar desmistificar algumas coisas que muitas vezes o paciente traz como preconceito, né? Um deles é achar que só cirurgia resolve o câncer. Isso não é verdade, né? Inclusive, tem alguns tipos de câncer que o tratamento não é cirúrgico, e você trata com radioterapia somente, ou às vezes radioquímio, e que o tratamento é melhor do que a cirurgia. Já lidei várias vezes com pacientes que falam, meu caso não pode operar porque não tem mais jeito. E não é bem assim, né? O tratamento do câncer é bem complexo. Então, às vezes, você tem um caso ali que pode ser que não seja um caso de cirurgia, mas às vezes o tratamento com a químio é muito melhor, vai ter um resultado muito melhor,
né? Então a gente tem aquele conceito errado, muitas vezes, do paciente leigo, de achar que cirurgia resolve tudo. E isso não é verdade. Porque ele pensa que assim, eu tô com câncer localizado, faz logo, tira ali e acabou, não é, né? E não é assim, não é. Você tem que ver a melhor estratégia. Às vezes é melhor você dar um passo atrás, às vezes é melhor você fazer uma radioterapia antes, diminuir o tumor e depois operar. Então o paciente às vezes chega muito ansioso querendo operar, e isso daí muitas vezes é mito, né? Que a pessoa leva de que, meu caso não é cirúrgico, não tem mais nada para fazer. Já aconteceu isso, não já? Dele vir para você e você falar, não precisa cirurgia e ele tratar? Sim, com certeza. Vários tipos de câncer. Existem cânceres que vou dar um exemplo, por exemplo, de colo de útero. O de colo de útero você só trata com cirurgia nos estágios extremamente iniciais, né? Quando ele passa para o estágio que ele pega ali os ligamentos do paramétrio, a cirurgia é pior. Então, o tratamento com rádio e quimioterapia é um tratamento curativo, com excelente taxa de cura. Sim. Que cura muito mais do que a cirurgia. Então, às vezes o paciente não entende, não aceita isso, né? Ele acha que não vai operar, porque... Mas não, assim, inclusive quem conhece, que já fez radioterapia, sabe que é tão pesado quanto cirurgia. O tratamento é muito pesado, é muito forte. E você tem diversas modalidades para tratamento do câncer. Então, cada caso é um caso, né? É por isso que você tem que buscar o especialista, buscar as opiniões, para você entender sobre o tratamento. Quando por exemplo, você depara com um paciente assim, com um sintoma de um câncer mais específico, você encaminha? Já que você não pode tratar aqui, você manda para Barretos, como é que você lida com situações assim? Sim, já tive situação, alguns tipos de câncer são de um nível de complexidade tão alto, que realmente às vezes é melhor você encaminhar para um grande centro, né? Principalmente, eu vou dar exemplo, câncer de pulmão, né? E fígado, vias biliares. São tumores que eles são muito melhores de ser tratado num local de referência que só trata isso, né? É diferente você tratar um câncer de hepatobilio pancreático, por exemplo, aqui em Conquista, ou você tratar num local que você tem um cirurgião que ele só opera isso, né? Ele faz aqueles casos todos os dias. Então, algumas doenças mais complexas, a questão de não só da cirurgia, mas do suporte da UTI depois da cirurgia, dos procedimentos, às vezes, você tem que fazer antes da cirurgia para viabilizar o fígado, para poder operar e tudo. O nível de complexidade é muito grande. Então, muitas vezes, quando a doença é extremamente complexa, eu vejo que não dá para tratar aqui, eu aconselho sim a buscar, muitas vezes, um centro de referência, porque lá é tudo separado, os departamentos. Então, você tem um departamento lá só de fígado. A equipe de lá só mexe com fígado, entendeu? A mesma coisa pulmão. Então, equipes que só mexe com a parte de pulmão. Então, quando o caso é mais difícil, que requer mais recurso, muitas vezes é melhor você mandar assim para o paciente ter benefício de tratar num centro mais especializado. O hematológico mesmo, que todo mundo vai para fora. Eu fiz o meu em Belo Horizonte, o pessoal do SUS aqui vai para Salvador, né? Não se trata aqui não, só a quimioterapia, esses tratamentos, né? Mas esse transplante, medula... Mas o transplante é fora, aqui não faz não. Olha, a conversa, o papo tá tão bom que num instante passa, né? Já deu uma hora. Já tá quase. Mas tem mais tempo aqui para uma pergunta. Existe algum mito sobre a cirurgia oncológica que você gostaria de desmistificar? Eu acabei de falar, né? O mito de que eu falei que o pessoal acha que só cirurgia que resolve tudo. Né? Eu acabei respondendo essa pergunta, né? E justamente isso, desmistificar que existe outros tratamentos tão bons quanto cirurgia e que cada caso é um caso. Né? E como é que você vê o futuro da cirurgia oncológica nos próximos 10 ou 20 anos? Você falou da robótica, né? Sim, eu acredito que com a tecnologia em desenvolvimento e principalmente o surgimento de novas drogas, novos tratamentos mais eficientes, eu acredito que num futuro aí, cada vez menos a gente vai ter cirurgias menos mutiladoras, menos agressivas, né? Eu vejo também melhorando o acesso à saúde desses pacientes, melhorando o diagnóstico mais precoce. Então eu acredito que no futuro a gente vai ter possibilidade de fazer mais cirurgias minimamente invasivas, né? Com tecnologia videolaparoscópica, robótica e também com casos que não serão tão avançados, né? E que a gente consiga descalonar as cirurgias.
Porque a gente tem cirurgias muito agressivas, às vezes muito mutiladoras, que traz muito sofrimento para o paciente, a recuperação é muito difícil, né? E a gente, principalmente vindo trazendo o tratamento multimodal, né? De você combinar tratamento sistêmico com cirurgia, com radioterapia. Eu acredito que a tendência é a gente evoluir para um tratamento de cirurgias menos agressivas. Qual a sua mensagem para aquele paciente que está recém-diagnosticado e que está convivendo com o câncer? Tem duas situações, né? A minha primeira mensagem é para o paciente que descobriu o câncer agora, é uma doença localizada, com a proposta de um tratamento curativo, e que a gente sabe que o tratamento não é fácil, né? É um tratamento muito difícil, que às vezes você tem que passar por tudo, né? Por cirurgia, por químio, por rádio. É um tratamento longo. Eu acredito muito que se Deus dá a carga, ele vai dar a força. E nada acontece por acaso. Então, se você estiver passando por isso, procura ter uma boa aceitação da doença e encarar o tratamento, né? E principalmente pensar que o deserto, ele não é a morada, né? Ele é a travessia. Então, você não... O tratamento do câncer muitas vezes é um deserto que o paciente passa, mas, como você disse, passa, né? Então, pensa em Deus te honrando no final do tratamento para que tudo dê certo, né? Porque, acredite, se você tem um diagnóstico de câncer, você tem condições de você aguenta o tratamento, por mais difícil que seja o tratamento, ele é menos pior do que a doença, do que a doença pode levar no futuro. Então, sempre considere tratar, né? Nunca deixe para lá, fala assim, eu não vou fazer nada, vou deixar para ver o que acontece, porque normalmente os pacientes que fazem se arrependem. Então, fique de cabeça erguida e enfrente o tratamento, tenha fé e, principalmente, acredite no tratamento. Sim. Acredite no tratamento, porque realmente muitas vezes funciona, né? Eu só tenho que agradecer. Primeiro porque eu fico muito feliz em ter um profissional desse que foi lapidado lá em Barretos, né? Que está trazendo a dignidade, o carinho, o respeito que você aprendeu lá, né? Em conjunto com a pessoa que você é, no tratamento desses pacientes, né? Que vão estar precisando do seu carinho, do seu apoio, do seu cuidado. Eu que agradeço, eu agradeço pela oportunidade aí, principalmente que a gente chegou há pouco tempo na cidade, né? Devagarzinho a gente vai mostrando nosso trabalho, né? As pessoas vai conhecendo a gente, vai conhecendo nossa formação. E minha intenção é sempre estar à disposição aí para ajudar o máximo de pessoas que eu puder, né? Amém, amém. Porque realmente são pacientes que requerem uma atenção especial, requer um cuidado e precisa de muito apoio. Não é uma fase fácil, né, de passar. Eu sei o que é isso. Você sabe. Semana que vem nós vamos estar aqui com a doutora Luciana, que é médica dermatologista, que vai estar falando sobre o Dezembro Laranja, né, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de pele. Agradeço muito o carinho da sua atenção, da sua audiência. Até semana que vem. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Joel. Fica com Deus, tá? Amém. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Muito bom. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.